Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova, para todos aqueles que seguem este programa à luz da fé. Sou o Padre José Andrade, da Arquidiocese de Braga, e que convosco faço esta reflexão, sempre a partir do Eucat, mas que pode ser aprofundada depois no Catecismo da Igreja Católica, que juntamente com a Bíblia, a Palavra de Deus, são as nossas grandes fontes da revelação e tradição da Igreja, naturalmente, e esse grande património que a Igreja tem da fé e que deve ser conservado, e por isso é que há um catecismo, para nada se perder, naturalmente, mas também deve ser vivido, naturalmente, porque não tem interesse em termos um livro muito bonito, grande, se não fosse depois vivido como deve ser. No último programa falámos de alguns elementos que compõem as nossas igrejas e que devem ser significativos. Eu volto a repetir, só para quem porventura ouve ou não viu, ou então já se tenha esquecido. Temos o altar, que é sempre o lugar principal da celebração da Eucaristia. Repito, não tem que ser em forma de mesa, mas sim o altar simboliza ou o nascimento, a gruta do nascimento, ou o túmulo e a ressurreição, e por isso sobre o altar a toalha é sempre branca, embora o paramento do sacerdote possa mudar de cor consoante a liturgia, tempo comum, festa, martírios, ou funerais, ou tempo mais penitencial, mas o altar não, porque ele é sempre Cristo. Aliás, não é por acaso que os sacerdotes, quando chegam para a celebração, beijam o altar. Portanto, beijar o altar não é beijar aquela mesa, é beijar a Cristo, naturalmente. Depois também isto implica também que em cima do altar não deve haver nada, não é? Nunca deve haver flores em cima do altar, mas sempre ao lado, ou à frente ou ao lado, não é? Mas nunca em cima do altar. As velas também, de preferência, se houver crucifixo em cima do altar, as velas ao lado, se não, então estejam ao lado do altar. Também há que ver um bocadinho, às vezes, os números das velas, não é? Nós temos uma tendência muito grande para o certo equilíbrio. Uma vela de um lado, outra vela do outro. Não, ou deveríamos ter uma vela só, porque ela simboliza um só Deus, ou 3 velas que simbolizam a Santíssima Trindade. Mas, repito, aí deveria haver uma cruz em cima de cada altar, porque o altar simboliza, e a missa é o santo sacrifício do altar, do Calvário, e as velas, naturalmente, a ladear o crucifixo, não é? Mas são esses elementos principais do altar. Depois temos o ambão, a mesa da palavra, que deve ser destacável do altar, naturalmente, diferente, um pouco de inclinação por causa de se colocar lá o livro, o lecionário ou o evangeliário, e é bom que tenha espaço para as duas coisas. Os lecionários são livros mais comuns, o evangeliário é um livro maior, mas deve haver espaço também para ele, porque deve ser usado aos domingos, nos dias solenes. Depois temos também o sacrário, pronto, esse espaço onde está presente Jesus Cristo, da reserva, que serve para levarmos a comunhão aos doentes, fora das celebrações da Eucaristia, que serve também para a adoração dos fiéis, não é? E que pode estar, e em muitas igrejas estaria por trás do altar, mas começa, naturalmente, a partir do Vaticano II, começa-se a destacar um pouco mais ao lado, e aliás, não só, também nas igrejas primitivas, como sabemos, nas catedrais, normalmente o sacrário está numa ala lateral. E nas igrejas também deve estar, porquê? Para haver um espaço de recolhimento para a adoração, quando se vai à igreja durante o dia, fora das celebrações, aquele espaço será mais pequeno, mais acolhedor, para estarmos com Jesus na intimidade. Até pode haver adoração, porventura, nesse espaço, não é? Há muitas formas de
de valorizar, de tal forma que o sacrário pode estar então de lado, não é grave, não é pecado, não é falta de respeito, porque é o lugar especificamente de Jesus. E o altar é depois o centro da celebração, quando há a celebração da Eucaristia. Também deve haver batistério. O batistério é o lugar do batismo, a fonte batismal. Vulgarmente chama-se pia batismal, mas de facto o nome mais correto é fonte, de onde surge a água viva, que é Cristo. E depois o confessionário. Talvez seja este o elemento menos presente nas nossas igrejas, se bem que já, pelo menos a partir do ano do Júbilo da Misericórdia, algumas igrejas conseguiram valorizar também essa dimensão celebrativa, e então há confessionários até interessantes, com uma espécie de duas casas, né? Onde está o sacerdote de um lado, está o penitente, mas com vidro, onde se vê claramente o sacerdote e o penitente, mas ninguém ouve cá fora. Pode ser uma forma, nas igrejas onde tem espaço para isso, naturalmente. O que importa pode ser um simples confessionário daqueles mais antigos, que se levanta, porventura, a rede ou não, mas que seja um espaço visível para saber ali celebramos a misericórdia, celebramos o amor de Deus, o perdão de Deus por nós. Portanto, a casa de igreja, melhor dizendo, a casa de Deus, tem que ter estes elementos bem visíveis, bem destacáveis, para sabermos que foi numa fonte batismal onde eu me tornei cristão, um dia pelo batismo, foi no altar onde eu recebo a Eucaristia, que celebro a minha fé permanentemente, onde muitos casaram, onde nós padres celebramos a Eucaristia diariamente. O sacrário, essa reserva onde Jesus se encontra sempre à nossa espera, sempre aguardando-nos de braços abertos para nos acolher, seja a cadeira do Presidente, porque esse é um espaço de ensino do parco, assim como na Catedral, a Sé, a cadeira do Bispo, não porque o Bispo ou o Padre seja mais importante que os fiéis, mas aquela cadeira simboliza o lugar do ensino, não é? O lugar onde o Padre pode fazer, digamos, a homilia, ainda que não tenha que estar sentado, mas pode fazer na cadeira presencial. O mesmo se passa com o Bispo na Sé, onde o Bispo pode fazer as suas catequeses, por exemplo, quando nos tempos em que o catecumenado estava muito mais forte que hoje, o Bispo fazia a preparação dos catecúmenos durante a Quaresma e depois, a partir no tempo pascal, o Bispo continuava a fazer as catequeses mistagógicas, inserir os batizados na comunidade cristã. Então era sempre a partir da cadeira do Bispo. Portanto, a cadeira, é também esse lugar daquele que preside, não é? O sinal da unidade, da comunhão, daquela celebração. Finalmente, pode a Igreja alterar ou renovar a liturgia? É evidente que sim, porque nós temos que perceber também alguma inculturação. Por exemplo, as celebrações em África têm um ritmo diferente das celebrações na Europa, não é? Agora, o que não se pode alterar é aquilo que é essencial, não é? Que é, e que nunca se alterou até hoje, que é naturalmente os textos da consagração, que são o centro da Eucaristia, não é? Agora, depois, mais ritmo, menos ritmo, pode haver alguma alteração. Aliás, podemos também perceber exatamente os níveis de cultura, né? das diversas terras, mas sempre valorizando a essência que é Cristo, né? Na celebração encontramos-nos com Cristo e através dele com o Pai. Entraríamos então agora nos 7 sacramentos propriamente ditos. Já falamos deles na introdução, até para percebermos o que é que celebramos. Recordo apenas que dos 7 sacramentos eles se podem dividir em 3 grupos. O primeiro grupo temos o batismo, a Eucaristia e a confirmação, que são chamados o grupo da iniciação cristã. Melhor até será dizer batismo, confirmação e Eucaristia. Pronto. É por esta ordem que eles são celebrados no batismo dos adultos. Alguém que é adulto, depois do respectivo catecumenado, recebe o batismo. Na mesma celebração, logo após o batismo, é confirmado ou crismado e, no momento da comunhão, recebe a Santíssima Eucaristia. Portanto, um adulto torna-se cristão nesta celebração, recebendo e celebrando pela primeira vez estes 3 sacramentos. Para aqueles que são batizados em criança, a ordem é um bocadinho diferente. Somos batizados na infância. Em segundo lugar, recebemos o sacramento do perdão.
antes da celebração da primeira comunhão, a festa da Eucaristia. Portanto, reconciliámos-nos com Deus, primeira vez que nos somos perdoados por Deus. Depois celebramos a Eucaristia e mais tarde o Crisma. Na ordem prática é assim que acontece com a grande parte dos cristãos. Se olharmos para a dimensão da Igreja Catecumenal, para o batismo dos adultos, a celebração é, como disse, consoante o próprio Catecismo nos indica. Depois temos 2 sacramentos que se chamam sacramentos de cura, que são a reconciliação, ou penitência, como queiramos chamar, ou confissão, vulgarmente assim também pode ser chamado, mas portanto, o mesmo sacramento pode ter 3 nomes, e depois a Santa Unção. Portanto, penitência e Santa Unção. Ambos perdoam os pecados, ambos curam, não só, pode também curar doenças, porque há doenças que são provocadas pelo pecado, e portanto, com o perdão, essas doenças ficam também sanadas, mas sobretudo perdoam os pecados e curam as feridas do pecado, não é? E finalmente, os 2 restantes, que são o matrimónio e a ordem, que chamam-se sacramentos de comunhão e de serviço. Na ordem, o padre ordena-se para servir a comunidade, para fazer comunhão com o povo de Deus e união com o Senhor Deus, e servir esse povo. No matrimónio, o marido e a esposa fazem comunhão entre si e geram vida nova, que são os filhos, e educam esses filhos, portanto, estão ao serviço dos filhos, né? De tal forma que estes 2 sacramentos podem se chamar, então, de comunhão e de serviço. Mas, centrando-nos agora no batismo propriamente dito, né? O que é que significa batismo? A palavra batismo significa imergir, não é? Recordamos como no tempo de Jesus, João Batista batizava no Rio Jordão. Ora, a pessoa entrava no rio e mergulhando a pessoa no rio por 3 vezes, não é? Se podia também, é esse o significado do batismo. E porquê mergulhar, não é? Porque significa que morremos para o pecado, qualquer um de nós. Pelo menos falo por mim, que não sei nadar, não é? Se for para a praia, nadar seria um preguito, não é? Como não sei nadar, pronto, o risco que eu corro é afogar-me, não é? Entrando na água morro. Ora, então não estamos a falar aqui da morte física, mas o entrar na água acompanhado de alguém, naturalmente, por isso é que o batismo é feito sempre por outra pessoa, é esta pessoa como está a morrer para o pecado e a ressurgir para a vida nova. E porque a fórmula do batismo, e reparem que as fórmulas sempre foram assim, nunca foram mudadas, cá está, assim como na Eucaristia não se pode mudar o texto da consagração, também aqui não se pode mudar. A fórmula é esta: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós somos batizados nas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Daí o mergulhar 3 vezes, o imergir a pessoa. Aliás, depois durante séculos, em algumas igrejas, e felizmente que há uma outra igreja mesmo cá em Portugal, onde há estes batistérios, né? Que são uma espécie de piscina, tendo umas escadinhas, né? Onde a pessoa desce, o sacerdote também está presente, então mergulha a pessoa por 3 vezes e depois, ao sair, reveste-se de túnica branca, né? Aliás, após o batismo, seja dessa forma, imergindo a pessoa na água, ou seja, derramar a água sobre a cabeça, como fazemos habitualmente com as crianças e agora com a concha que se usa, depois do momento do batismo, nós temos os 3 ritos explicativos, né? O que é que isso significa? Quando a pessoa é imergida na água ou quando se derrama a água sobre a cabeça, acontecem 3 coisas, né, importantíssimas. Primeiro, a pessoa torna-se templo vivo do Espírito Santo. E por isso, após o derramar a água, o sacerdote unge a criança ou o adulto com o crisma. Cá está. Se for um adulto, é crismado imediatamente após o batismo, né? Porquê? Porque já pelo batismo tornou-se este templo vivo do Espírito Santo. Depois coloca-se uma veste branca. Enfim, quando nós entramos no facilitismo, depois vai-se adulterando muita coisa. E, por exemplo, em tempos passados, as famílias tinham uma espécie de casaco, de capa, enfim, branco, que servia exatamente para este momento, envolver a criança naquela peça de vestuário, como que se dizendo, esta criança agora já está revestida de Cristo. É outra pessoa diferente, não é? É a mesma pessoa de carne e osso, mas espiritualmente é outra pessoa. Então,
reveste-se. Os cristãos primitivos vestiam a túnica, né, após o batismo. Hoje foi-se facilitando, então a toalha serve para limpar a cabeça e também serve de vestuário. Não devia ser assim. Infelizmente está-se a tornar uma prática usual, mas perdeu um bocadinho o significado, porque ninguém veste uma toalha, não é? Mas uma toalha serve apenas para a higiene. Contudo, este revestimento significa que aquela pessoa já se torna um membro de Cristo. E depois recebe a vela, que simboliza o testemunhar a fé. Não é? Se nós pertencemos a Cristo, e o batismo é uma pertença a Cristo, é como que um enxerto, passamos a receber em nós também a vida de Cristo, e esta vida de Cristo tem que se difundir. Quando o Papa Francisco nos chama, e foi a expressão que ele começou a usar, mas que é de facto a mais correta, discípulos missionários, está-nos a dizer exatamente que nós vamos crescendo continuamente na intimidade com Jesus e, simultaneamente, vamos dando testemunho. Não é? Então, a vela que recebemos no batismo significa que ao longo da nossa vida, se somos de Cristo e vivemos com Cristo e nos alimentamos de Cristo, temos que irradiar Cristo. Temos que ser a tal luz. Não é? Ainda que uma luz pequenina, mas todos juntos formamos uma luz, um luzeiro maior. Veja-se, por exemplo, no grande santuário de Fátima, nas procissões de velas, muitas velinhas juntas dão uma claridade enorme. Não é? Portanto, se nós todos, no dia-a-dia, fôssemos como aquelas velas, não é? No bem, no testemunho da bondade, do amor, do perdão, nós daríamos um belo testemunho também como cristãos que somos. Então, tendo presente que o batismo é esta imersão, este morrer para o pecado e surgir para esta vida nova com Cristo, chamamos a isso mesmo batismo. A palavra vem do grego imersão. Diz o Catecismo, para ficarmos com uma ideia mais clara, o sacramento fundamental e a condição prévia para todos os outros sacramentos. Ele, batismo, liga-nos a Jesus Cristo. Insere-nos na sua morte redentora e na cruz, libertando-nos do poder do pecado. E faz-nos ressuscitar com Ele para uma vida interminável, visto que o batismo é uma aliança com Deus. Ou seja, o que é que acontece também no batismo? E nós, permitam-me que demore mais um bocadinho neste sacramento, porque é um dos sacramentos que ainda se dá muito valor na Igreja, porque infelizmente parece que outros foram perdendo o valor, e é uma pena, naturalmente, e é uma pena e é uma situação que tivemos que todos repensar como melhorar e mudar esta situação, mas a verdade é que alguns sacramentos são quase postos de lado, não é? É importante que o batismo seja visto nesta perspectiva e por isso queria sublinhar bem isto. Já disse que o batismo me torna membro de Cristo, templo do Espírito Santo, para irradiar a fé, o testemunho da fé, no símbolo da vela. Mas também é verdade que no batismo começamos uma nova vida, é a vida eterna. Não é? É muito importante saber que nós somos cristãos, porquê? Porque pertencemos a Cristo. Mas para onde é que estamos a caminhar? Para Deus. Não é? E para Deus nós temos esta vida terrena, que para uns é mais longa, para outros é mais breve, em termos de tempo e de espaço, mas nós estamos a caminhar para Cristo, que é para permanecermos com Ele. Portanto, a vida eterna começa em cada um de nós, ou começou em cada um de nós, no dia do batismo. Não começa no dia da morte. Não é? No dia da morte apenas entramos nessa dimensão da vida de forma definitiva. Mas ela começou já. Portanto, ou seja, sou batizado para que todos os dias me alimente de Cristo, me purifique quando é necessário, pelo sacramento do perdão, me una a Cristo pela oração, e assim vá crescendo, deixando que a minha vida se vá cristificando, isto é, vá-me tornando mais parecido com Cristo. Não é? Aquele cuidado que nós temos na vida humana e física de nos parecermos com os nossos pais, e reparem, não só fisicamente, isso acontece logo no nascimento, não é? Pela genética, mas depois há aquele cuidado, e graças a Deus que existe, não é? De os filhos se manterem unidos aos pais, pelos conselhos que os pais nos dão, pelo ensinamento, dizendo, eu recebi isto do meu pai, isto é um valor muito importante para mim, porque foi o meu pai e a minha mãe que me disseram isto. Isto é importante, não é? E a gente mantém sempre a memória dos pais, mesmo quando eles já não estão connosco na terra, já partiram para a casa do pai, mas mantemos a memória dos pais
por aqueles valores que nos ensinaram, por aquele modelo de vida que nos deixaram. Portanto, há uma identificação com os pais, não é? E é bom que isso aconteça. Mau seria quando se perde, quando há uma ruptura com esta ligação com os pais. Mas também agora é importante transpormos isto para a fé. Eu sou cristão e, portanto, desde o meu batismo, mas para me parecer sempre com Cristo, todos os dias. O mais possível, naturalmente, porque quando falhamos não nos parecemos com Cristo, mas por isso temos a reconciliação, para recomeçarmos a nossa vida nova em Cristo. Portanto, então, o batismo não é apenas uma festa, não é apenas uma bênção, como tantos pais hoje em dia, quando pedem o batismo, para pedir uma bênção de Deus. Não, a bênção, pode-se dar uma bênção a uma criança sem ser batizada. Mas é muito mais do que isso, não é? É esta inserção, este enxertar uma vida nova naquela criança que vai, humanamente, é o ser biológico que aqueles pais geraram, mas é uma vida diferente, é um templo de Deus, não é? E por isso é interessante vermos as crianças que estão nos altares, não é? Quer os pastorinhos de Fátima, quer o Carlo Acutis, como estas crianças perceberam, ainda nessa tenra idade, o que é ser templo de Deus, não é? O que é aproximar-se de Deus, o que é estar em Deus, o que é viver com Deus. Então essa alegria de se poderem encontrar com Deus, isso é que nos deve também cativar a todos nós, não é? Mais velhos ou mais novos, mais jovens ou mais adultos. Então tudo isto começa no batismo. Portanto, no batismo torna-me membro de Cristo, templo vivo do Espírito Santo, filho muito amado de Deus, e começa aí também a etapa da vida eterna. Como é que é celebrado o batismo? A fórmula clássica da celebração do batismo é a tripla submersão do batizando na água, muitas vezes porém a água derramada por 3 vezes na cabeça do batizando. O ministro do batismo diz as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dizendo primeiro o nome, né, daquela criança ou daquele jovem, tendo presente que o nome é de facto muito importante, né? É sinal de que Deus nos reconhece como seres únicos, né? Nós, quando não conhecemos as pessoas, vemos multidões à nossa frente, não somos capazes de conhecer o nome, dizemos: olha, aquela pessoa está ali de camisola amarela, ou aquela está ali de véu preto, mas Deus conhece-nos pelo nome. Portanto, o nome significa a individualidade, sermos seres únicos diante de Deus, não é? Para Deus não há números, não há multidões, há esta beleza de olhar para nós como seres únicos. Então reparem, a missão daquele que batiza, e já iremos ver depois quem é que pode batizar, mas é sempre dizer o nome daquela pessoa: eu te batizo, eu, porque estou em nome de Cristo, não é? Seja o sacerdote, seja o bispo, seja o diácono, ou até um fiel leigo, portanto está sempre em nome de Cristo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No fundo é Cristo que batiza, percebem? Mas precisando sempre dos ministros, que podem ser sagrados ou apenas leigos. A água simboliza a purificação e a vida nova, que já fora expressa pelo batismo de penitência de João Batista. O batismo, que é celebrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, implica mais do que um sinal de conversão e penitência, é vida nova em Cristo. Isto torna-se claro nos ritos explicativos da unção, da veste branca e da vela do batismo. Quem pode ser batizado e o que é exigido de um candidato ao batismo? Portanto, reparem, será que toda a gente pode ser batizado? O que é preciso? Então, veremos isso. Pode ser batizado qualquer pessoa que ainda não é batizada. A única predisposição para o batismo é a fé, que deve ser publicamente confessada por ocasião do batismo. Portanto, ter presente que qualquer pessoa que não está batizada pode ser. Qual é a condição? Ter fé. Estando a falar de adultos, naturalmente, né? Se um adulto quer ser batizado, pois tem de provar a sua fé. E por isso é que a Igreja faz o chamado catecumenado, né? Que é sempre uma catequese a partir dos Evangelhos, não é só de fórmulas, é sempre a partir de textos dos Evangelhos. Vocês recordam-se na Quaresma, particularmente no ano A, em que os textos do Evangelho são mais longos, não é? Mas são autênticas catequeses. Eram catequeses feitas para aqueles que se preparavam para o batismo, que estavam presentes na celebração até ao fim
da oração dos fiéis, portanto, até ao fim da liturgia da palavra, e depois retiravam-se, porque não podiam participar na Eucaristia, só o faziam no dia do seu batismo, na Vigília Pascal, mas a sua fé era sempre inserida a partir destas catequeses, portanto, o cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, então estas catequeses que ajudam a pessoa, o bom samaritano, por exemplo, a perceber o que é Cristo, quem é Cristo, como é que eu devo aderir a Cristo. Então, uma fé mais viva, mais autêntica. Se falarmos de crianças, pressupõe a fé dos pais ou dos padrinhos. E por isso é que a Igreja tem que ter sempre esta cautela. Batizar, sim, qualquer pessoa que não seja batizada ainda, mas desde que haja a garantia da fé. Porque para ser batizada, depois é preciso crescer na fé. Se é uma criança, tem que ter o cuidado dos pais e dos padrinhos. Se é um adulto, pelo menos ele já ter dado garantias de que vai continuar a sua caminhada de fé. O que pode acontecer este se não é tão condicional como possa parecer, isto é, infelizmente, hoje em dia, há muitos pedidos de batismo que não têm como reserva a fé. Então, quando isso acontece, o padre não pode negar o batismo, mas pode adiar. E pode dizer claramente, não posso batizar esta criança neste momento porque não há garantias de fé. Não é? Então é muito importante ter esta consciência, porque senão a criança é batizada, sim, mas depois não tem nada que vai ajudá-la a crescer nesta intimidade com Cristo. É com muita alegria que estamos a fazer esta caminhada, este discernimento, esta explicação da nossa própria fé, daquilo que nós celebramos com muito amor, e queira Deus que, pelo menos a partir de agora, demos mais valor ao nosso batismo, percebendo que um dia nos tornamos essa graça tão grande de sermos filhos muito amados de Deus, e que possamos também, assim, ajudar melhor a que os mais novos se preparem bem para o seu batismo, quer os pais, quer os padrinhos, quer as crianças, depois, para que percebam que não é uma festa qualquer, mas é um começo de uma nova etapa e uma grande intimidade com Deus, que nos criou e nos deu a vida por amor. E para que isso aconteça, peçamos a bênção de Deus que nos fortaleça nesta caminhada. Deus Pai vos abençoe todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.